João, João produzindo provas contra mim. Agora ficou feio, né? Mas hoje as cacetadas são nos homens. Capítulo 3 de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, vamos dar continuidade, irmãos, à exposição da carta de Paulo a Timóteo, em que ele ensina o jovem pastor como se deve proceder na igreja de Deus. E essas instruções não são somente para o pastor, mas também para a igreja, para que a igreja saiba como ela deve também proceder. Especialmente nesse capítulo, quanto às qualificações do presbítero e as qualificações do diácono, a partir do verso 8, é uma preparação, uma orientação à igreja sobre quais as qualificações ela deve buscar nos homens para elegê-los para os ofícios da igreja, para o ofício pastoral, para o ofício de presbítero e para o ofício de diácono. Então é a igreja que é responsável por votar, por escolher esses oficiais, e ela deve estar bem orientada quanto às qualificações desses homens. 1 Timóteo 3, do verso 1 ao 7. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, porém, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, graças te rendemos, Pai, por sua palavra, por sua instrução. Sabemos, ó Deus, que somente pela graça do teu Espírito é que nós podemos chegar à compreensão correta da verdade do Senhor. Por isso nós suplicamos que o teu Espírito nos ilumine nesse momento, que ele quebrante o nosso coração, que ele, Senhor, dirija todas as nossas afeições, todos os nossos pensamentos a ti, e que nós possamos, ó Deus, com as mentes cativas a Cristo, submeter nossa vontade a Ele e obedecer o Senhor, ó Pai, naquilo que o Senhor tem nos ordenado. É a nossa oração, ó Deus, nessa manhã, gratos pelo que o Senhor tem feito por nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o capítulo 3, o verso 15 desse capítulo, define o propósito da carta de Paulo a Timóteo, como nós já vimos falando no decorrer das exposições. O capítulo 3, verso 15, diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, como nós vimos no início, Paulo está dando uma série de instruções normativas, não são sugestões, não são opiniões, não são opções para a igreja acatar ou não. São instruções normativas segundo a vontade revelada do Senhor para a sua igreja. Então a carta trata nesse capítulo, especialmente no capítulo 3, sobre não somente como se deve governar a casa de Deus, mas sobre quem deve governar a casa de Deus, sobre quais são as qualificações de quem deve governar a casa de Deus. E Paulo faz 4 coisas aqui, ele faz isso em quatro sessões, né? Em 4 argumentos diferentes. Em primeiro lugar,
ele mostra a natureza do presbiterato, do pastorado, a natureza do ministério. Tá? Essa é a primeira coisa que ele faz. Em segundo lugar, ele fala sobre as qualidades morais do homem que deve ser escolhido para o ofício. Terceiro lugar, sobre as qualificações familiares desse homem, como é a sua vida no lar. E em quarto lugar, já falei 3, né? Em quarto lugar, ele fala sobre as qualificações espirituais desse homem, as qualificações de maturidade cristã. Então, são essas 4 abordagens que ele faz nesse trecho de 1 a 7 aqui. Nós vamos começar olhando para a natureza do ofício. Paulo diz assim: fiel é a palavra. E Paulo faz isso diversas vezes, né? Quando ele vai dar uma instrução que é muito solene, ele começa com essa afirmação: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, ou fiel é esta palavra. Ele sempre aborda desse modo para que a igreja entenda, para que o leitor entenda que aquele assunto é um assunto solene, que aquele assunto deve ser levado em seriedade, deve ser recebido com seriedade. E aí ele diz: fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Eu preciso começar, antes de falar sobre a natureza do ministério, a natureza desse ofício, falar sobre o uso da palavra bispo aqui. Paulo não está criando categorias hierárquicas como algumas igrejas têm feito, né, especialmente na tradição católica e algumas tradições episcopais. Usa-se o termo bispo aqui para descrever uma categoria de pastor que toma conta dos demais. Mas, na verdade, nas Escrituras, quando você vai olhar para o uso desses termos, a Bíblia só fala de um ofício nesse sentido, em dois aspectos desse ofício, que é o presbítero, tá? Então, o ofício, na verdade, é o ofício de presbítero. E aí, a gente vai perceber que pelas Escrituras, há duas qualidades de presbíteros. E aí, a primeira, que é o presbítero docente, e esse presbítero ele vai ser chamado nas Escrituras ora de pastor, ora de bispo. Então, depende da ênfase que se quer dar, mas o primeiro ofício é o de presbítero. E o presbítero docente é o que é responsável, o que tem as prerrogativas do ensino da igreja. Ele é responsável pela doutrina, ele é responsável pela liturgia do culto, ele é responsável por conduzir a igreja quanto ao ensino. E os demais presbíteros são os presbíteros regentes, aqueles que, junto com o presbítero docente, cuida da administração eclesiástica, cuida do pastoreio dos membros, cuida das almas dos irmãos. Juntos, o conselho, formado por presbíteros docentes e presbíteros regentes, governam a igreja, então, nesses aspectos gerais. E o docente fica responsável pela liturgia. Então, por isso, é um erro, por exemplo, algumas igrejas fazerem reuniões, ou o conselho fazer reunião, e deixar que os presbíteros regentes definam qual é a agenda doutrinária da igreja, o que a igreja vai estudar, o que a igreja vai trabalhar esse ano, qual é a ênfase a doutrinária que a igreja vai dar. Se faz isso, o pastor, o presbítero docente está errando, porque tanto biblicamente quanto constitucionalmente, isso é prerrogativa pastoral, isso é prerrogativa do pastor. A mesma coisa se aplica à liturgia, né, de deixar, alguns pastores só entregam a música, a liturgia, nas mãos do liturgo e da equipe de música, e aí o pessoal faz o que quer. O pastor responde por isso, ele é responsável pelo que se canta, pelo que se lê, pelo que se fala no culto, ele é responsável por isso. Então, só para entender aqui a distinção, é somente um uso diferente do termo, não é que tem bispo, pastor, e aí vai criando uma hierarquia dentro da igreja. Não é essa a ideia que se dá nas Escrituras.
certo? Aí então Paulo usa a palavra aqui de uma forma mais geral, a palavra episcopado, né, que poderia ser também chamada de o presbiterato. Isso para o pastor e para o presbítero que ajuda na administração, que é responsável na administração da igreja. Mas aí Paulo vai mostrar a natureza desse ofício. Ele diz, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E aqui ele está, então, descrevendo a natureza do ministério, a natureza do ofício. Primeiro é que ele mostra que o ofício é um ofício desejável, né? Se alguém deseja, se alguém almeja, excelente coisa almeja. Só que não pode ficar só no campo do desejo, do almejar ser pastor ou almejar ser presbítero. Não pode, esse não pode ser o critério para a eleição de um oficial. Vamos colocar o nome do irmão fulano, porque ele falou que ele deseja, que ele almeja. Mas aí a gente tem, de acordo com as escrituras, uma série de outros critérios que devem ser observados para que aquele irmão seja candidato ao presbiterato ou ao ministério pastoral, para ser encaminhado para o ministério pastoral ou para o presbiterato. Então, o Tiago fala, tratando sobre o ensino, ele diz que nós devíamos tomar cuidado ao almejar ensinar, porque aquele que é responsável pelo ensino, aquele que é responsável pela instrução, ele traz sobre si muito mais responsabilidade. Então, quem está aqui à frente ensinando, ele responde por si mesmo, mas ele responde também pelos outros, pela instrução que ele deu para os outros, né? As decisões que a igreja toma, inclusive na vida, decisões familiares, decisões com relação a como conduzir suas famílias, suas vidas, seus trabalhos, tudo, são instruções dadas a partir da pregação. Então, os crentes geralmente tomam decisão, né, e isso deve ser a prática, né, tomam decisão a partir das escrituras. E quem é que está aqui na frente ensinando? Quem é que está aqui orientando? O pastor. Então, ele é responsável por ele mesmo e ele é responsável pela igreja que ele pastoreia. João? Você sabe que todo pastor é um presbítero docente, né? Todo presbítero docente necessariamente é o pastor? Exato. De acordo com as escrituras e de acordo com a nossa Constituição, a docência pertence ao pastor. Mas isso não significa que somente o presbítero docente vai ensinar na igreja. Ele é o responsável, ele é quem é autorizado para pregar, para expor as escrituras. Ele é quem é responsável por orientar ou por guiar a doutrina da igreja, né? E aí, nós, por razão de necessidade, a gente vai muitas vezes precisar do presbítero regente pregando. E aí, as qualificações, nós vamos chegar aqui, daqui a pouco, as qualificações em geral, que o presbítero seja apto para ensinar. Essa qualificação é muito mais exigida do docente do que do regente, né? O ideal é que o regente também seja apto para ensinar, mas quem responde pela doutrina da igreja é o docente, tá certo? Ok. Além disso, sim. Aquelas igrejas que têm o entendimento de que os presbíteros regentes não podem pregar, eles fazem isso baseado no que por causa da nossa Constituição e da nossa confissão de fé, por causa da interpretação que lá diz que aqueles que podem ler as escrituras e pregar são somente aqueles que foram ordenados para o ofício, né? E aí o entendimento que o ordenamento pastoral, né? Só que, em geral, nós entendemos que o presbítero ordenado regente, ele também foi ordenado e ele pode exercer o ensino, mas ele não tem autoridade para dirigir a doutrina na igreja, né? Agora, ele foi
ele deve ser apto para ensinar, mas ele não foi ordenado para o ofício da pregação e também dos sacramentos, né? Ele não foi ordenado para isso. Sim? Por conta que nesse texto que tem essa diferenciação, que eu não consegui ver, entre aqui, porque ou é só na Constituição? Não, quando no texto não, no texto a gente não tem essa diferenciação, mas a gente vai perceber, a gente vai olhar, por exemplo, dentro do texto bíblico, as situações, diversas situações em que Paulo vai passando pelas igrejas e ele ordena, por exemplo, que se eleja presbíteros para administrar a igreja, para cuidar da igreja. E aí o texto dá a ideia de um colégio de presbíteros, e não somente um homem à frente da igreja. Um colégio de presbíteros pastoreando a igreja, tá? E aí sempre tem o que é colocado como o pastor da igreja. Então, se aquela igreja tem um colégio de presbíteros, e tem um deles que é o responsável, que é o que preside aquele colégio de presbíteros, né? Então a dedução é desse fato, de Atos, das cartas, onde há a exigência de que se eleja presbíteros para governar a igreja. Embora o presbítero regente possa ser chamado pastor, o ministro da palavra e dos sacramentos é somente o docente. É somente ele que é ministro da palavra e dos sacramentos, né? O presbítero regente, ele pastoreia também, juntamente com o docente. Ele cuida de almas, ele cuida de questões da igreja. Mas o ministro da palavra e dos sacramentos é somente aquele que foi ordenado para isso, certo? Além de Paulo mostrar aqui que é um ofício desejável, né, e aí não pode ser critério só a pessoa, eu quero ser presbítero, eu tenho o desejo de ser presbítero. Isso não é qualificação para que ele seja eleito. Paulo mostra que o ofício, o presbiterato, não é um título, ele é uma obra espiritual. Então, por isso, Paulo diz, excelente obra almeja, excelente trabalho almeja, ou excelente ofício almeja. E, infelizmente, nós temos visto no decorrer da história que alguns aceitaram o ofício pelo título. E eles, depois que receberam o ofício, foram eleitos pela igreja, eles não servem, eles não trabalham, eles não cumprem as suas funções. Então, é um entendimento errado. Quem recebe o ofício e quem aceita o ofício tem que entender que ele aceitou o ofício porque a igreja precisa dele para o serviço dele, para o trabalho. Então, ele precisa trabalhar. Então, receber o ofício só pelo título, para ser chamado de oficial da igreja, não é a postura correta. A postura correta é aceitar o ofício, o trabalho que vem junto com a designação. E é um serviço santo perante o Senhor. Por isso ele é um trabalho muito digno, porque é um trabalho santo de cuidar da igreja do Senhor, de cuidar da igreja de Deus. E aí a gente tem diversas instruções bíblicas que mostram o quanto, além de ser um privilégio, o ofício, é também uma grande responsabilidade. Porque é um serviço santo, é o serviço de cuidar da igreja de Deus, é o serviço de cuidar do povo de Deus. Matthew Henry, falando, interpretando esse texto, ele disse assim, se alguém deseja o ofício pastoral, ele deseja ser empregado na mais nobre obra. Na mais nobre obra. Não tem nada mais nobre do que o ofício pastoral. Porque todos os demais ofícios na terra, todos os trabalhos na terra, trabalham por coisas temporais, né? O médico, o enfermeiro, quem trabalha na segurança, trabalham por essa vida, enquanto existe vida aqui. E o ofício pastoral, o ofício do presbítero, é trabalhar pela eternidade, ou para a eternidade, cuidar de almas para a eternidade.
Então, vamos para as qualificações que Paulo descreve aqui como as qualificações necessárias para o ofício. Em primeiro lugar, as qualificações morais. 1 Timóteo 3, 2 e 3, Paulo diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Aqui, é claro, ele faz de uma certa forma misturada, ele coloca qualificações morais junto com qualificações familiares, mas aqui nós podemos olhar, quando a gente olha para todas as qualificações, nós podemos classificar as qualificações dentro dessas três categorias: morais, familiares e espirituais, ou de maturidade cristã. Em primeiro lugar, o presbítero precisa ser irrepreensível. O que significa ser irrepreensível? Ser irrepreensível não significa que a pessoa nunca peca, porque todos nós pecamos e todos nós nos tornamos repreensíveis perante Deus. O tempo todo nós precisamos nos apresentar diante de Deus, confessando os nossos pecados, pedindo a Ele sua graça, sua misericórdia, porque nos tornamos repreensíveis ao quebrar a lei do Senhor. Mas o ponto aqui é que o homem não pode ser um homem reprovável perante a igreja. Que o seu comportamento fosse reprovável perante a igreja. Uma pessoa que fosse reprovada perante o povo de Deus por causa do seu comportamento. Então, ele tem que ter um comportamento reto, justo, uma vida sem escândalo, um caráter sempre alinhado às Escrituras, caráter aprovado perante Deus e perante a igreja. Ele não pode ser alguém que é chamado a atenção constantemente, que precisa ser corrigido constantemente, que precisa ser repreendido constantemente por causa do seu comportamento que não alinha com as Escrituras, com a palavra de Deus, certo? Por isso, aqui é muito sério, muito sério. Quando nós vamos avaliar um candidato, por exemplo, a gente pergunta para ele se ele já sofreu disciplina eclesiástica alguma vez na vida. E aí ele vai nos dizer: olha, eu sofri disciplina, por que razão? Por que motivo? E aí a gente então começa a investigar a vida do candidato. Por que motivo você foi disciplinado? Qual foi a razão da disciplina? E a gente vai buscar o histórico daquela pessoa e se ela de fato se corrigiu, se ela foi de fato corrigida, se ela foi de fato restaurada. Porque eu não posso mandar para um seminário um jovem, por exemplo, que foi disciplinado por questões morais, porque traiu a esposa, e esse pecado não foi tratado, e eu vou só é uma questão de tempo para essa bomba relógio estourar novamente, trazendo um escândalo para a igreja. Então eu preciso avaliar se ele foi tratado, se ele foi restaurado, se no momento do encaminhamento dele, ele é um homem irrepreensível. E isso vale também para o presbítero. Que o presbítero ele tenha que ser provado, tenha que ser observado se a sua vida é disciplinar, se o seu comportamento pode ser e deve ser imitado pelos demais, porque ele se torna um modelo, ele se torna alguém diante da igreja, que vai estar diante da igreja, conduzindo a igreja, e ele não pode ser reprovado naquilo que ele vai reprovar, tá? Porque ele vai ter que conduzir processos disciplinares, constantemente a gente faz isso, de pessoas que caem em pecado, a gente precisa reunir com aquela pessoa, tratar o pecado daquela pessoa, discipliná-la, e o presbítero não pode ser reprovado naquilo que ele vai reprovar. Então, por isso, nós devemos ser muito criteriosos com relação a isso. A segunda ponto aqui, ele está... Sim. Como que ocorre dentro da presbiteriana o processo de disciplina dos presbíteros? Os presbíteros dos regentes, eles são disciplinados dentro do conselho. Então, o conselho é que vai disciplinar os presbíteros regentes.
E a disciplina dos presbíteros regentes sempre são com mais rigor do que com um membro, eu vou chamar de membro comum, né? Só para a gente fazer a diferenciação aqui, mas o presbítero é um membro comum também, né? Vai ser sempre com mais rigor, porque como ele está à frente da igreja, a disciplina fraca ou a disciplina frágil para um presbítero pode ser um mau testemunho para o restante da igreja, para que a igreja possa, e outros irmãos fracos também se sintam mais livres para pecar, porque a disciplina do presbítero foi fraca. Então, para mim, que sou mais fraco, né, a disciplina vai ser também branda. Então, a gente tem que tomar o cuidado com isso. Então, nós temos um código de disciplina, tá? A Igreja Presbiteriana tem um código de disciplina que classifica falhas e faltas e falhas morais ou quebras da lei do Senhor. E aí a pessoa ela pode ser disciplinada por queixa quando a pessoa contra quem ela pecou faz uma queixa contra ela no conselho, ou por uma denúncia que pode ser feita por qualquer outra pessoa da igreja, tá? Então, a queixa é feita pela pessoa que sofreu o dano e a denúncia é feita por outra pessoa, por um terceiro que não tem nada a ver com a história, pode denunciar o caso também ao conselho. Aí o conselho vai julgar o caso, vai estabelecer um tribunal. Esse tribunal da igreja, ele é registrado, tudo da igreja é registrado em ata. Só que o processo de disciplina é registrado em um livro separado. Esse livro, ele é privativo, ele não pode ser exposto, ele não vai ser colocado à disposição para ninguém ler, ele pertence ao conselho e ele vai estar lá, e o disciplinado, a pessoa que foi disciplinada, conhece todo o teor que está ali, né, do que foi tratado, para que ele possa ser disciplinado biblicamente. Aí ele vai ser acompanhado, ele vai ser arguído, vai ser levantado as provas. E aí o conselho, vendo que ele de fato pecou, então ele vai para um segundo processo, que é julgar as consequências atenuantes e as consequências agravantes, tá? Então, olhar as consequências agravantes. O fato de ele ser presbítero é agravante, porque ele tendo a responsabilidade de ser padrão dos fiéis, de ser um modelo, ele caiu no pecado, isso agrava o pecado dele. Então, a gente vai olhando os agravantes, e aí isso pode ir aumentando a disciplina, o grau de disciplina que ele vai receber, tá? Perde automaticamente. O presbítero e o diácono, sendo disciplinado, ele é despojado imediatamente. Ele perde a qualificação para o ofício, tá? Então ele é despojado imediatamente. Uma vez restaurado, futuramente restaurado, e não havendo mais nada contra aquele irmão, e ele quiser ser novamente candidato, aí o conselho vai julgar o caso, e o conselho, considerando que ele está apto para candidatar-se, então ele pode candidatar-se novamente, tá? Mas há alguns casos que a gente já conversa com a pessoa, porque não seria o ideal ele candidatar-se novamente. A gente vai mostrar biblicamente para ele que ele não deve candidatar-se mais para o ofício, tá? Então, o conselho faz toda essa orientação, todo esse trabalho com o homem. Sim, irmão? Pastor? Sim. Como que a igreja presbiteriana, quando um irmão Deus chama para poder trabalhar no presbitério, sim, e o outro que quer ir por conta própria? Em ambos casos, a gente vai avaliar, porque a gente entende que só pode estar no ofício quem Deus chamar, né? Então, ninguém por si só pode decidir: eu quero ser presbítero, eu quero ser pastor, né? É só se o Senhor mesmo chamar. Então, o próprio conselho vai trabalhar, e a gente entende que, por exemplo, para o regente, a eleição, nós oramos, nós buscamos o Senhor durante um tempo, a gente avisa com um mês de antecedência para a igreja, durante aquele mês, orar em relação à eleição. E aí, nós entendemos que, como Provérbios diz, né, a sorte é lançada no regaço, mas é o Senhor que
a palavra final é do Senhor, o Senhor é que dá o resultado. A eleição de Matias, por exemplo, eles disseram, Senhor, nos mostra qual desses homens é aquele que o Senhor escolheu. Então a gente crê que a eleição é um modo do próprio Deus indicar para a igreja se aquele homem é de fato chamado. Porque Deus em alguns momentos, por sua soberania, permite que alguns que não têm vocação sejam chamados. A gente já teve caso de ter pastor ímpio no púlpito, de ter presbítero ímpio no conselho. Deus, por sua soberania, permitiu isso para ensinar alguma coisa, para tratar o conselho, para cuidar da sua igreja de um modo drástico, certamente, mas já acontece de muitas vezes a igreja ordenar pastores que não têm vocação pastoral. E da igreja ordenar presbíteros que não têm as qualificações para aquele cargo, ou que não deveria estar lá. A igreja erra, mas a gente precisa entender que a igreja sempre precisa fazer com submissão à palavra e em oração para que sempre escolha aqueles que é da vontade do Senhor. Alguém mais tinha levantado a mão? O Patrick. São dois comentários rápidos. Um deles é sobre... Isso é tão sério, por exemplo, essa vida manual do presbítero é tão séria que para ilustrar, já vi situações em que o presbítero é extremamente duro com os adolescentes da igreja, mas condescendente com os próprios filhos adolescentes. Sim. E aí surgem as dissensões, sim, as facções no meio do corpo, porque ele se explicar, mas ele me chama a atenção, mas o próprio filho... com o próprio filho é permissível? Sim. Esse é um ponto, né? Tanto que é sério, tanto que o presbítero é um modelo, seja do que se deve ou do que não se deve fazer, né? Porque se ele está fazendo o que não deve, né? O segundo ponto é uma situação que a família me conta, sempre que ela vê surge esse tema, né? De um amigo que ela tem, que é colega de escola, e que foi vítima de uma pessoa que foi colocada no cargo. Porque como na presbiteriana nós temos um rigor muito maior em relação a isso, você verá, nós vemos em outras denominações que não há critério, né? Há o critério bíblico, está lá, o critério está posto, mas não há... Não segue o critério. Sabe, o critério é claro, não há essa preocupação com o critério, que é o sujeito da fofoca. Aí a pessoa fala, você será o guardião de muitos segredos. Sim. De coisas que foram feitas, você é um guardião de segredos ali, de coisas que você não pode abrir para a igreja. Aí a Camila conta uma história de um rapaz que foi pedir oração pela família. Se não me engano, é essa história, foi pedir oração pela família. Olha, pastor, eu queria pedir oração pela família, porque minha família está passando por isso. Por política de cela. E aí? Vai estar na mãe, uma coisa assim. Coisa grave. Sim. É muito comum, às vezes, a pessoa vem para o aconselhamento pastoral de manhã e à noite o problema dela é tema da pregação. Isso é de uma irresponsabilidade. Isso é de uma irresponsabilidade tamanha. Para os irmãos terem ideia, é tão sério isso que nós somos proibidos de contar para as nossas esposas o que acontece dentro do conselho. Por quê? Aí tem coisas que são públicas que não tem problema eu chegar em casa e comentar com a minha esposa. Mas assim, irmãos, quem é minha confidente? Para quem é que eu não conto segredo para ninguém. A Missa é que é minha confidente. Aí para ela eu não posso contar. Para ela eu não posso contar. Então tem coisas dentro do conselho que eu nem posso comentar com a minha esposa, porque é um pecado velado, é um problema que não veio a público e que eu não posso trazer para minha esposa. Graças a Deus sou casado com uma mulher sábia, né? Mas tem pastor que as esposas se responsabilizam por espalhar o fogo pela igreja. Eu queria fazer uma consideração com os pastores de filhos de pastor, em relação ao que você falou, né? A gente, como pais, e ele como pastor, às vezes a igreja tem um pouco de dificuldade de entender que os filhos de pastor não são pastorzinhos. Os filhos de pastor são pecadores, como todos os outros filhos. Sim. Então, é
obrigação da gente corrigir, mas a gente não pode exigir que nossas crianças sejam perfeitas em relação aos outros filhos. É natural que eles, como criança, reajam como os outros. E é natural que nós, como pais, corrijamos como todos os outros pais da igreja devem corrigir. Sim. Mas uma das principais pressões que tem sobre filhos de pastores, que muitos sentem revolta, é da igreja querer exigir que eles sejam perfeitos. E eles nunca errem. E eles não são perfeitos, eles são pecadores como todos nós. Sim. A gente é um desabafo assim, muito de esposa, de pastor, e os filhos sofrem dessa pressão. Inclusive, irmãos. O professor, mano. O professor tem que ser um intelectual, né? Exato. Inclusive, irmãos, quando um filho, por exemplo, essa questão é tão séria que é assim, se um filho se torna repreensível, né, especialmente os filhos menores, né, ainda que os pais continuam sendo responsáveis pelos filhos maiores, porque muitas vezes o que resulta na vida, na maioridade, é a negligência dos pais quando o menino era criança, né? Mas o conselho sempre avalia também quando os filhos se tornam repreensíveis, quando filhos de oficiais se tornam repreensíveis, se a repreensibilidade do filho é devido à negligência do pai. E se é negligência do pai, o pai terá que ser disciplinado também. Tá? Então, os conselhos precisam ter essa seriedade de fazer isso, de julgar quando o filho se torna repreensível, se foi por negligência, se foi por erro do pai, e aí o pai se tornou repreensível. O filho se tornou repreensível porque o pai era repreensível também. Tá? Marcos, eu já vi que nós vamos gastar uns 3 domingos nesse assunto aqui, né? Comentando sobre essa parte de olhar o histórico, né? Eu já tinha reparado um pouco disso na escritura, que se correto, né? Sim. Eles lá na antiga igreja, eu ajudava lá nos adolescentes. Aí teve um momento que eu fiz amizade com o pessoal na real e tal, e aí lá eu fiquei conhecendo um pouquinho como é que é a administração desse pastor. E algumas vezes acabava sendo bem similar. O jovem, né, que se destacasse ali, ele já era chamado para. E aí já era trabalhar durante um ano para ele poder se mudar para Belém. E aí o pastor não era muito olhado no histórico dele. Se tinha um problema da igreja, se ele ficasse estudando e ocorresse alguma coisa, eles abafavam. Eles colocavam ele para outra igreja. Então, era muito ruim para o pessoal. Infelizmente acontece aqui também na IPB, né? Infelizmente. E aí era muito ruim para o pessoal, porque eles também não se acostumavam com o pastor. Ele o pastor saiu, mas não, ele teve que sair, assim, dá uma mas não explica de fato, né? Às vezes é uma tentativa de não gerar um escândalo, só que acaba sendo pior, muitas vezes. Pior porque as pessoas descobrem o que aconteceu e acaba entendendo que o conselho, que a liderança da igreja foi conivente com o erro, foi conivente com o pecado e não corrigiu o pecado, né? Eu sempre fora, ficava sabendo dessas coisas, né? Tinha acontecido, eu ficava pensando assim, nossa, o pessoal tem que comentado. Sim, exato. Maurício? Assim, quando ele está sendo escondido para a igreja, pecado desse, né, potencial, mas a cidade toda também já sabe, né? Exato. Causa tanto grande. E a minha fala é que traz tanto. Sim. Às vezes o fogo já tomou conta, mas aí tá fingindo que tá tudo bem para a igreja, né? Isso é terrível.
o segundo tópico que a gente tratamos estamos tratando é o que Paulo diz que ele deve ser esposo de uma só mulher. Isso aqui é relativo à vida familiar, mas tem questão moral aqui também, qualificação moral aqui também. O que significa o ser esposo de uma só mulher? Tem duas interpretações, né, no histórico da Igreja Reformada, duas interpretações básicas. A primeira é que o oficial não pode ser divorciado, recasado, né? Então isso seria uma interpretação. Mas que aqui estava especialmente tratando do caso de poligamia, porque naquele contexto era um contexto de poligamia. Então teria essas duas interpretações, essas duas visões. O que a IPB, o que a Igreja Presbiteriana a forma como a Igreja tem tratado em geral, e alguns conselhos, isso é a juízo do conselho, alguns conselhos e alguns presbitérios entenderam e se firmam nisso aqui, que na primeira interpretação, que não pode ser recasado, que ele tem que ser casado uma única vez. Então esse é um entendimento que muitos concílios adotam. Só que, além disso, há um estudo do caso, por exemplo, caso em que a pessoa se divorciou, ou que o problema conjugal foi anterior à sua conversão. Então, não se considera a vida da pessoa antes da conversão, considera se ela de fato é uma pessoa transformada, se ela é uma nova pessoa, tá? Além disso, a igreja já está mais aberta para considerar o histórico, né, as razões, o porquê. E se a parte divorciada ela não é a parte culpada, ainda há uma consideração, muitas vezes considera e pensa, e às vezes algumas igrejas, alguns concílios ainda aceitam oficiais que são recasados, porque ele foi a parte fiel, tá? Mas, em geral, a igreja precisa ser muito criteriosa nesse ponto aqui. Por quê? Qual é o princípio aqui? Qual é o princípio? Em primeiro lugar, que é muito mais do que fidelidade conjugal, tá? É muito mais do que fidelidade conjugal que está sendo julgada. É fidelidade pactual. Se a pessoa que vai estar sendo encaminhada para o ofício entende o que significa um pacto e quais são as implicações desse pacto. Porque o cristianismo é pactual, né? E nós entendemos, a nossa doutrina é pactual, né? O fundamento da doutrina, ou o que estrutura a doutrina reformada é o pacto, né? A teologia do pacto. Então, uma visão fraca de pacto nós podemos ter com um conselho fraco que vai trazer problemas sérios para o futuro. Por exemplo, qual é a visão desse homem a respeito do casamento? Ele entende que pode divorciar por qualquer motivo? Que é legítimo qualquer justificativa para o divórcio? Ou ele vai ser firme com as escrituras e olhar para os casos específicos das escrituras em que o divórcio é permitido? Segundo a lei do Senhor, de acordo com o que ele mesmo instruiu, que pela dureza dos corações, ele ordenou que Moisés permitisse o divórcio. Então, avaliar isso é muito mais importante que só olhar para a história do homem. Então, por quê? Se ele não é um homem que tem compromisso com o pacto, ele tem um problema de caráter, ele tem um problema moral aqui. Porque ele, dentro do conselho depois, ele pode ser um problema grave para o conselho, porque ele vai defender questões que são reprovadas nas escrituras sem nenhum problema. Ele vai defender o divórcio por qualquer motivo, ele vai defender se eles querem divorciar, se é vontade deles, quando um não quer, dois não brigam. Isso não é motivo para dar divórcio, não é motivo para divorciar. Então, por isso, ele tem que ser muito comprometido com a doutrina do pacto, com o que significa um pacto, com o que significa
os votos que um homem faz perante Deus e perante a igreja. Ele tem que ter esse entendimento muito claro. Além disso, o texto certamente está apontando para pureza moral, que seja um homem santo nesse aspecto, nesse sentido, que ele seja, que ele entenda a exclusividade do casamento, né? As escrituras são muito categóricas. Adoração e casamento são duas coisas que as escrituras deixam muito claro que são exclusivas a uma única pessoa, dirigidas numa única direção. A adoração deve ser dirigida somente a Deus e o amor conjugal deve ser dirigido somente a uma pessoa. E aí, a adoração é o Deus do pacto, né? Tem um pacto entre o adorador e o Deus adorado, e o casamento tem um pacto entre o casal, o pacto entre o homem e a mulher. Então, precisa haver uma compreensão e uma postura em relação ao casamento e à família muito bíblica, muito elevada, para que possa, então, ser candidato ou possa ser aprovado para o presbiterato. Além disso, Paulo descreve outras qualidades de temperamento, né, do comportamento da pessoa, que seja temperante, sóbrio e modesto. E aqui Paulo está tratando especialmente da moderação. Ele deve ser sóbrio, temperante, moderado em todas as suas ações. A moderação é o equilíbrio ao lidar com as coisas. Então, o equilíbrio no relacionamento com os outros, no controle da sua ira, né? Isso é ser temperante. O equilíbrio no controle da sua ira, o equilíbrio no tratar com os outros, ser moderado no tratar com os outros, o equilíbrio ou ser ponderado com relação e cuidadoso com relação a vícios, tem que ter o cuidado se aquele homem não é dado a vícios ou ele tem problemas com vícios, e isso não é vício só com álcool ou coisa assim. É qualquer postura onde ele não demonstra moderação, tá? Onde não demonstra moderação, o controle dos seus impulsos, controle dos seus desejos. Então ele precisa ser temperante, precisa ser moderado, ele precisa ser respeitado pela sua família e pela igreja. Então, é algo muito sério. A igreja, ao escolher um homem para o ofício, ela tem que ser muito criteriosa mesmo. A temperância, especialmente, também implica no modo como nós falamos, né? No modo como nós falamos. As pessoas muito alteradas no falar, ou que falam sem pensar, elas não são moderadas, elas não são temperantes, elas não são sóbrias no falar, elas não têm as qualificações. Então, pessoas muito impulsivas, que falam sem pensar e falam sem medir as consequências, não pode. Nós temos que ter o cuidado de escolher essas pessoas. Por isso, muitas vezes, irmãos, a igreja às vezes vota só porque vê o irmão na frente, trabalhando sempre, mas não tem convivência com aquela pessoa e acaba votando sem saber quem é a pessoa. Então, quando a igreja anunciar quem são os candidatos, olha, irmãos, nós estamos recebendo indicações de nomes para os ofícios da igreja, e aí a igreja anuncia, olha, são esses os candidatos que vão concorrer a presbítero e a diácono. Os irmãos já devem começar a observar aquelas pessoas. O nome que você indicou, que você indique porque você fez uma observação prévia daquela pessoa e que ela tem os critérios, né? Nós temos uma listinha aqui que eu passei para os homens. O dia que eu passei para os homens foi uma tristeza nessa reunião dos homens, porque a régua é lá em cima, assim, ó. Mas eu acho que eu vou compartilhar ela para os irmãos também,
Porque ela é uma listinha boa, porque ela é toda extraída desse texto bíblico, de todos os textos bíblicos que tratam das qualificações dos homens. Mas ela é uma pergunta direta. Você é temperante? Você é irrepreensível? E aí você vai, e lá tem um checklist, você ir marcando, né, o que você é. E alguns homens se sentiram muito desanimados. E aí disseram, pastor, tá difícil. Aí eu falei assim, olha, então eu alcancei meu objetivo. Porque eu quero que você mesmo se autoavalie para você entender que as qualificações são altas. Primeiro. Segundo, para que você possa entender que você não vai achar nenhum homem que seja perfeito naqueles critérios e que nós dependemos da graça divina na escolha daqueles que presidem a igreja, tá? Então você precisa estar atento às qualificações, olhar para as escrituras e saber como proceder de acordo com o que as escrituras orientam. Geralmente a igreja tem errado muito por escolher a pessoa por influência, porque ela é uma pessoa influente, porque fala bonito, às vezes até porque é rico. Já aconteceu, né? Vamos escolher o presbítero ímpio, mas só porque ele era rico, ele tinha posses. Então, uma escolha pensando, ele pode trazer benefícios para a igreja. Não, irmãos, está errado. Nós temos que olhar para o critério bíblico, para o que as escrituras dizem, e então nós escolhemos aqueles que vão presidir, que vão governar. Vamos orar? Que Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar essas verdades.